Durante mais de 15 séculos, a fé dos cristãos era unânime. Cristo está realmente presente na Eucaristia. Então, séculos depois, surge uma nova interpretação. A Eucaristia seria apenas um símbolo. A pergunta inevitável é: quem está certo? Aqui surge uma divisão que atravessa séculos de cristianismo e que até hoje provoca debates intensos. De um lado, a fé historicamente professada por católicos e ortodoxos afirma algo extremamente forte. Na Sagrada Eucaristia, Cristo está verdadeira, real e substancialmente presente. Não se trata apenas de um lembrete da última ceia, mas de uma participação real no corpo e no sangue do Senhor. Do outro lado, especificamente em certos círculos protestantes, difundiu-se a leitura de que a ceia do Senhor é sobretudo um símbolo, um memorial que recorda o sacrifício de Cristo, sem que haja presença real no pão e no vinho. Aqui podemos perceber uma divergência inescapável. Não estamos diante de uma diferença litúrgica secundária, não é uma questão de linguagem devocional. Estamos falando de duas formas profundamente distintas de entender as próprias palavras de Jesus e, em última análise, o próprio coração do culto cristão. Porque, se a Eucaristia é apenas um símbolo, então a adoração eucarística ao longo de quase 20 séculos foi, no mínimo, um equívoco enorme. Mas, se Cristo está realmente presente, então estamos diante de um dos mistérios mais sublimes e mais exigentes da fé cristã. É por isso que essa pergunta não pode ser respondida com slogans, nem com pressupostos herdados sem exame. Quando Jesus diz, isto é meu corpo, ele pretendia ser entendido literalmente ou estava apenas usando linguagem simbólica? Para responder com honestidade intelectual e fidelidade histórica, precisamos nos voltar às Escrituras. E existe um lugar onde essa questão explode com força total. No Evangelho de João, mais especificamente no capítulo 6, há um cenário extremamente importante. Jesus acaba de realizar a multiplicação dos pães, um milagre que evoca diretamente o maná do deserto. A multidão o segue, fascinada. É nesse contexto carregado de expectativa que Cristo começa a revelar algo muito mais profundo do que um simples milagre material. Ele declara, eu sou o pão da vida. Até aqui, alguém poderia pensar em linguagem simbólica sem problema nenhum. Mas Jesus não para. Poucos versículos depois, ele dá um passo muito mais além e diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aqui a atenção começa a subir. Os ouvintes de Jesus não entendem isso como metáfora piedosa. Eles reagem de forma literal e escandalizada. João registra. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este homem dar-nos a sua carne a comer? E agora chegamos a um ponto hermenêutico muito importante. Nos evangelhos, quando uma metáfora de Jesus é mal compreendida de modo perigoso, frequentemente ele intervém para esclarecer. Por exemplo, no evangelho de Mateus, quando Jesus fala a respeito do fermento dos fariseus e saduceus. Seus discípulos pensaram que ele falava de pão material. Jesus então corrigiu. Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles entenderam essa parte literalmente e ficaram preocupados por não terem levado pão. Então, o próprio texto diz, como não compreendeis que eu não vos falei de pães? Então compreenderam que não lhes dissera que se guardassem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus? Outro clássico exemplo está na parábola do semeador. Diante da incompreensão, Jesus explica detalhadamente o sentido da imagem. Ou seja, quando um mal entendido simbólico ameaça a compreensão correta, vemos repetidamente Cristo oferecendo a chave interpretativa. Mas no capítulo 6 do Evangelho de João, acontece algo muito diferente. Diante do escândalo crescente da multidão, esperaríamos, se tudo não passasse de um símbolo, algum tipo de correção. Mas o que acontece no texto é exatamente o oposto. Jesus responde, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E aqui entramos num detalhe do texto grego que é frequentemente ignorado, mas extremamente significativo. Até esse ponto do discurso, João vinha usando o verbo grego comum para comer, phagein. Porém, a partir do versículo 54, ocorre uma mudança deliberada de vocabulário. Jesus passa a dizer, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, utilizando o verbo trogo, que é um verbo mais concreto e gráfico,
podendo significar mastigar, roer, comer de modo físico e real. É uma palavra muito menos abstrata do que o verbo anterior. Agora, percebam a força do movimento no próprio texto. A multidão se escandaliza, surge a interpretação literal e, em vez de suavizar, a linguagem de Jesus se torna ainda mais concreta. E a reação dos discípulos confirma que foi exatamente assim que eles entenderam. João registra: muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura é esta palavra, quem a pode escutar? E então ocorre um dos momentos mais dramáticos de todo o evangelho de João. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Não fariseus, não apenas opositores externos, eram discípulos. Eles vão embora por causa deste ensinamento. E aqui está um ponto que qualquer leitura precisa explicar. Diante de um abandono em massa, provocado por um suposto mal-entendido simbólico, Jesus não corrige, não reformula, não diz que era apenas uma metáfora. Em vez disso, ele se volta para os 12 e faz uma pergunta extremamente importante: também vós quereis ir embora? Mas o capítulo 6 do Evangelho de João não está isolado nas Escrituras. Na noite da última ceia, o próprio Cristo institui aquilo que a igreja passaria a celebrar desde os tempos apostólicos. São Mateus relata: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e, dando-o aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Marcos preserva a mesma tradição. Tomai, isto é meu corpo, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. São Lucas acrescenta um detalhe litúrgico decisivo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Além disso, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo por volta do ano 55, portanto, cerca de apenas 2 décadas após a crucificação, descreve a natureza da participação eucarística em termos extremamente fortes. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Paulo prossegue estabelecendo um paralelo sacrificial. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das vítimas não estão em comunhão com o altar? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Aqui, o apóstolo Paulo utiliza a lógica cultual. Quem participa do sacrifício entra em comunhão real com aquilo que é oferecido. O argumento só mantém sua força se a Eucaristia for entendida como uma participação verdadeira, não meramente simbólica, no corpo e no sangue de Cristo. Pouco depois, ele adverte os coríntios com palavras ainda mais severas: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Aqui surge uma pergunta inevitável: se a Eucaristia fosse apenas um símbolo vazio, como alguém poderia tornar-se réu do corpo e do sangue do Senhor? E por que São Paulo trataria a recepção indigna com uma gravidade tão absoluta? A convergência entre os evangelhos, as palavras da instituição e o testemunho paulino tornam cada vez mais evidente o significado da Santa Eucaristia. Agora precisamos fazer uma pergunta fundamental: como os cristãos mais próximos dos apóstolos entenderam a Eucaristia? Porque, se a interpretação puramente simbólica fosse a leitura original do cristianismo, nós esperaríamos encontrá-la claramente entre os primeiros discípulos da igreja. Mas não é isso que acontece. Voltemos ao final do século I, ou no máximo, início do século II, para um dos documentos cristãos mais antigos que possuímos fora do Novo Testamento, a Didaquê, frequentemente chamada de o primeiro catecismo dos cristãos. Ali encontramos uma instrução litúrgica extremamente reveladora: que ninguém coma nem beba da vossa Eucaristia, senão os batizados em nome do Senhor. Pois a este respeito diz o Senhor: não deis o que é santo aos cães. Observe com atenção, o texto não trata a Eucaristia como um simples símbolo aberto a todos. Pelo contrário, ela é chamada implicitamente de o que é santo, sua recepção é restrita aos batizados
e o acesso irreverente é explicitamente proibido. Isso é linguagem de reverência cultural, não de um mero memorial simbólico. Se para a comunidade cristã do fim do século I a Eucaristia fosse apenas um símbolo, essa disciplina rigorosa simplesmente não faria sentido. Mas o texto vai ainda mais longe ao descrever a celebração eucarística como sacrifício puro, ecoando a profecia de Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Reuni-vos no dia do Senhor, parti o pão e dai graças, depois de terem confessado seus pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Perceba a densidade desta instrução. Antes de participar da fração do pão, os cristãos são exortados a confessar os pecados, precisamente para que o sacrifício seja puro. Isso se relaciona de maneira impressionante à advertência de São Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29, onde ele alerta que quem come e bebe indignamente torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. A convergência é difícil de ignorar. Já no final do século I, a Eucaristia é chamada de sacrifício, exige preparação moral prévia e é cercada por uma disciplina de profunda reverência. Esse não é o vocabulário de um mero símbolo, é o vocabulário de algo considerado sagrado, real e espiritualmente perigoso se tratado de modo leviano. Mas se alguém ainda quiser argumentar que a Didaquê utiliza apenas uma linguagem litúrgica ou simbólica, o próximo passo da investigação torna essa hipótese cada vez mais difícil de sustentar, porque agora nós avançamos para as testemunhas ainda mais próximas das origens. Homens que viveram na geração imediatamente posterior aos apóstolos, e em alguns casos foram formados diretamente por eles. Estamos falando dos chamados padres apostólicos e grandes testemunhas do cristianismo primitivo. Aqui, a distância entre o texto bíblico e o testemunho histórico é mínima. Não estamos lidando com teólogos medievais distantes dos acontecimentos. Estamos ouvindo santos venerados pela Igreja Antiga, homens que receberam, preservaram e transmitiram aquilo que a Igreja acreditava quando a memória apostólica ainda era recente. A pergunta agora deixa de ser apenas exegética, ela se torna inevitavelmente histórica. Como esses homens entenderam a Eucaristia? Lembrando, não estamos falando de intérpretes modernos, não estamos tratando de debates tardios, mas testemunhas cuja fé foi formada quando a memória apostólica ainda estava viva. Comecemos com Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do início do século II. Escrevendo contra hereges docetas, ele afirma de modo direto: eles se abstêm da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Avançando na mesma geração apostólica, encontramos São Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João. Embora sua carta aos Filipenses não traga uma exposição técnica da Eucaristia, ele confirma a mesma estrutura sacrificial e eclesial herdada dos apóstolos, dentro da qual a Eucaristia era celebrada. Isso nos leva a um testemunho ainda mais explícito. Por volta do ano 155, São Justino Mártir descreve a liturgia cristã ao imperador romano, portanto, não em linguagem simbólica vaga, mas em explicação pública da fé cristã. Porque não recebemos estas coisas como pão comum, nem como bebida comum, mas o alimento que foi eucaristizado pela palavra da oração que dele procede. É a carne e o sangue daquele Jesus que se fez carne. Poucas décadas depois, no final do século II, Santo Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, desenvolve ainda mais o argumento ao combater as heresias gnósticas. O pão que vem da terra, recebendo a invocação de Deus, já não é pão comum, mas Eucaristia, composta de duas realidades, terrestre e celeste. Aqui a teologia já aparece mais articulada. Após a invocação, o pão já não é pão comum. Voltando ainda mais perto da era apostólica, encontramos São Clemente de Roma, em sua carta aos Coríntios. Ele descreve a vida litúrgica da igreja com linguagem sacrificial fortemente herdada do culto apostólico. Devemos fazer com ordem tudo o que o Senhor nos mandou realizar nos tempos determinados, as ofertas e as liturgias. Embora Clemente não formule uma explicação técnica da presença, o quadro que ele descreve é o de uma igreja profundamente sacramental e sacrificial, o mesmo solo teológico no qual floresce a doutrina eucarística explícita dos padres posteriores.
Quando colocamos todas essas vozes lado a lado, um padrão emerge com força impressionante. Desde o início do século II e dentro da cadeia direta da tradição apostólica, a Eucaristia não aparece como mero símbolo vazio. Ela é tratada como realidade sagrada, como carne de Cristo, como alimento que já não é comum. À luz desse testemunho cumulativo, torna-se historicamente difícil sustentar que o memorialismo puro represente a compreensão dominante da igreja primitiva. E é exatamente por isso que precisamos perguntar: se essa era a fé dos cristãos antigos, em que momento surgiu a ideia de que a Eucaristia é apenas um símbolo? Diante de tudo isso, a paisagem histórica dos primeiros séculos aparece relativamente estável. Os textos bíblicos falam de modo forte. Os padres apostólicos falam de modo forte. Os apologistas do século II falam de modo forte. Por muitos séculos, as discussões dentro da igreja não giraram em torno de se Cristo está presente na Eucaristia, mas como compreender o modo dessa presença. Mas então, no início da Era Moderna, algo muda. No século XVI, em meio às turbulências da Reforma, surge pela primeira vez, de modo claro e sistemático, uma leitura que rompe com esse consenso histórico. Entramos agora no pensamento de Ulrich Zwingli. Diferentemente de Lutero, que ainda afirmava algum tipo de presença real, e de Calvino, que falava da presença espiritual, Zwingli propõe uma releitura radical da ceia do Senhor. Para ele, as palavras de Cristo devem ser entendidas em chave memorial. Em sua obra De Vera et Falsa Religione Commentarios, ele escreve: comer o corpo de Cristo é crer nele. E em outro tratado sobre a Eucaristia afirma: a ceia do Senhor é um memorial. Aqui ocorre uma mudança qualitativa. Pela primeira vez de modo explícito e sistemático, a Eucaristia passa a ser entendida não como presença verdadeira sob véu sacramental, mas como sinal comemorativo da ausência corporal de Cristo. E é precisamente nesse ponto que a pergunta histórica se torna inevitável. Se essa leitura estivesse correta desde o princípio, por que ela só aparece de forma clara no século XVI? E mais importante, como ela se compara com o peso cumulativo do testemunho bíblico e patrístico que vimos até aqui? Chegamos então ao ponto decisivo. Ao longo desta investigação, seguimos o rastro das evidências, não de um único autor, não de uma única época, mas de toda a corrente viva do cristianismo primitivo. E vimos que, no capítulo 6 de João, as palavras de Cristo são diretas e até mesmo vistas como escandalosas. Na última ceia, ele não diz isto representa, mas isto é meu corpo, isto é meu sangue. São Paulo adverte que quem comunga indignamente se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. A Didaquê já trata a Eucaristia como sacrifício santo. Os padres apostólicos falam em termos realistas e contundentes. E os apologistas do século II negam explicitamente que seja alimento comum. A pergunta, portanto, torna-se histórica, textual e inevitável. Se a Eucaristia fosse apenas um símbolo desde o princípio, por que não encontramos essa leitura dominando os primeiros séculos? Por que ela não aparece com clareza nos discípulos dos apóstolos? Por que ela não aparece nos mártires? Por que ela não aparece na prática litúrgica mais antiga da igreja? A verdade incômoda é que o memorialismo puro surge apenas no início da Era Moderna, em meio às releituras teológicas do século XVI. Portanto, historicamente falando, a ideia de que a Eucaristia não passa de um símbolo isolado da presença real é uma formulação moderna posterior, uma releitura, uma doutrina que aparece tardiamente na história cristã. Diante disso, vocês, espectadores, precisam agora fazer a sua própria pergunta, não apenas teológica, mas histórica. Qual interpretação está mais próxima da verdade? A visão dos discípulos dos apóstolos, os primeiros cristãos, ou a visão de um teólogo moderno? Se esse vídeo te ajudou a enxergar a questão com mais clareza, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.